Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço de entrevistas dedicadas às eleições autárquicas de 26 de setembro. Como sabe, estamos desde o início da semana passada a entrevistar todos os cabeças de lista candidatos às câmaras municipais de Angra, do Heroísmo e Praia da Vitória. Recebemos hoje Joana Betancourt, do Bloco de Esquerda. Ela é candidata à Câmara Municipal da Praia da Vitória. Joana, muito boa tarde. Muito obrigado desde já por ter aceito este convite da Voz da Terceira. E vamos começar a perceber, desde logo talvez, porque o Bloco de Esquerda, não é? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todas e todos os que nos ouvem, especialmente as e os praenses. Pedro, porque é o Bloco de Esquerda? Eu identifico-me com o Bloco de Esquerda. Pela simples questão de ele querer uma justiça e equidade entre todos. Ele procura abolir as desigualdades entre as pessoas, e isso para mim é fundamental. Além disso, isso também só é possível se recorrermos ao apoio do Governo, e eu acho que sim, que o Governo está cá para isso, central, regional, todos, para apoiar. Portanto, é sempre os cidadãos devem ser apoiados o máximo possível numa vertente pública, sempre procurando essa igualdade entre as pessoas. Há muito tempo que estás ligado ao Bloco de Esquerda? Não é há muito tempo, é há relativamente pouco tempo até. Comecei a trabalhar com o grupo parlamentar no início deste ano, em janeiro. Recebi um convite, senti-me muito honrada e era um desafio grande e não pude recusar. Como é óbvio, entretanto, surgem as eleições autárquicas e há um outro desafio que te é colocado, este de seres cabeça de lista à Câmara da Praia, não é? É verdade. Eu não estava à espera. Ao início achei que se calhar era um bocadinho precoce, mas logo aceitei o desafio. Não gosto de virar costas a desafios. E tento dar o meu melhor e gosto de coisas que me levem a ter um papel ativo na sociedade o máximo possível. Não gosto de ser passiva, procuro o bem generalizado e, portanto, é com esse intuito que estou aqui e espero fazer o melhor pelas e pelos praenses. Esta é a primeira vez, portanto, que integras uma lista, então, se bem percebo. É a primeira vez. E logo, como cabeça de lista, uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade e eu quero acreditar que as pessoas que me convidaram acham que eu sou capaz de o fazer. Praia da Vitória, muito tem sido, ou muito mais do que Angra, por exemplo, tem sido falada nos últimos anos, em particular nos últimos 4. A história recente também do que aconteceu com algumas candidaturas fez com que o debate voltasse a reacender. Na ótica do Bloco de Esquerda e da tua candidatura, quais são os principais problemas que a Praia da Vitória tem para ultrapassar? Pois, neste momento, a Praia da Vitória está aquém em praticamente todas as áreas de desenvolvimento. E nós acreditamos que temos que começar por um desenvolvimento socioeconómico. Começamos pela fixação de pessoas, portanto, toda a gente sabe, desde os últimos censos, a queda grande que tivemos em termos de população e portanto, temos que começar com incentivos, dar respostas que as pessoas precisem para se poderem fixar na Praia da Vitória, trabalhar na Praia da Vitória e, a partir daí, ser a base para o resto de todo o desenvolvimento. Para o desenvolvimento económico, trabalhar em conjunto também com as empresas. Nós olhamos para as empresas numa ótica de postos de trabalho, como é óbvio, e as pessoas precisam destas respostas de uma forma generalizada para se sentirem confortáveis e para poderem responder às suas necessidades do dia-a-dia. Depois disso, virá todo o desenvolvimento nas outras áreas, nomeadamente na cultura, que está muito desprezada em todo o concelho, no turismo também, que não temos. Portanto, olhamos para a Praia da Vitória e realmente eu não quero com isso ter um discurso derrotista. Eu quero é pensar que daqui para a frente nós vamos fazer melhor.
Portanto, aprendemos com os erros do passado, sim senhor, mas daqui para a frente queremos fazer melhor. O discurso político dominante, nomeadamente de quem tem estado à frente do município, justifica tudo o que está a acontecer na Praia da Vitória do ponto de vista socioeconómico com 3 crises, uma a mais do que no resto do arquipélago. A crise do subprime, 2008-2009, a crise do downsizing em 2011-2012 e agora a crise provocada pela pandemia. Na vossa opinião, justificação bastante para tudo o que está a acontecer na praia? Contribui, mas não é só. Obviamente que se tivéssemos uma autarquia em que os responsáveis tivessem agido, a gente não pode estar o tempo todo com medidas que vêm após a crise. Portanto, a gente já tem que começar a salvaguardar. Portanto, passamos uma reativos, crise, não é? Exatamente. E, portanto, mais numa ótica de proatividade, temos que arranjar medidas políticas que combatam essas crises depois delas acontecerem, mas também já devemos estar salvaguardados que alguma coisa pode ocorrer. Destas 3 crises, a única que era mais ou menos previsível era a questão da redução do contingente militar norte-americano na base. O subprime e a pandemia, ninguém propriamente estava à espera que acontecesse. Sim. Não é? Relativamente à questão da base, o Bloco tem uma posição muito, muito clara e muito ao contrário de todas as outras forças políticas. Por vocês, aquilo poderia ser uma base militar, mas pura e simplesmente da Força Aérea Portuguesa. Nós olhamos para a base como um potencial, uma infraestrutura de desenvolvimento económico. Portanto, ela está controlada até aos dias de hoje pelo governo norte-americano. E o que nós temos que ver é que já há muitos anos que eles dão indícios de que estão completamente desinteressados por aquilo. Mas é uma base adormecida, portanto, não vêm casais, as infraestruturas estão muito degradadas. Olhando para isso desta forma, mas ao fim e ao cabo não desocupam o espaço. Eu acredito que haja algum tipo de interesse lá no fundo dos norte-americanos à espera de alguma guerra e que realmente precisem da localização geoestratégica que nós temos. Agora, nós não podemos estar submissos a este pequeno interesse que possivelmente virá enquanto isso nos estrangula a economia. Quando tu dizes nós, não podemos estar, este nós engloba quem? Todos os níveis de poder, desde a autarquia à região, ao pois governo o autarca sozinho não poderá fazer nada, terá sempre de ter um papel reivindicativo junto do governo regional, junto do governo central, para que esses acordos bilaterais sejam efetivamente um momento de resolução. Portanto, aquilo são 2 países, são acordos em que as 2 partes têm direitos e deveres e, no entanto, esse não é um assunto prioritário e eu não consigo perceber como é que isso vem a arrastar ao longo dos tempos quando está a levar... seria realmente um grande potencial para nós e não só para a Praia da Vitória, mas para toda a ilha e até para os Açores. Está-nos a estrangular a economia e realmente, efetivamente, não se toma uma posição de coragem, de reivindicação. Isso a mim faz-me um pouco de confusão e eu não quero acreditar que continuamos... preocupados com relações diplomáticas, cordiais, para não ofender, seja quem for. Haverá aqui alguma das partes, portanto, que está a beneficiar para manter esse status quo? Eu quero acreditar que sim, Pedro. Eu quero acreditar que sim. O que eu vejo é que a Praia da Vitória não está a beneficiar. E é por ela que eu estou aqui e é por essa razão, porque eu acho que é imensamente importante o Bloco ter uma voz ativa
dentro da autarquia. Vamos olhar para a base, então, na perspectiva. O Bloco defende que os americanos devem pura e simplesmente deixar aquele espaço. Mas e se de repente nós voltássemos atrás no tempo, como no princípio da fundação da autonomia, em que grande parte do orçamento da região era suportado por verbas das rendas que os americanos pagavam pela utilização daquele espaço? Se voltássemos nós, Açores, em particular nós, Praia da Vitória, a termos outro tipo de benefícios deste acordo bilateral entre Portugal e os Estados Unidos, faria sentido? Ou para o Bloco já não vale a pena sequer pensarmos nisso? Temos é que resolver Pedro, aquele problema. Se neste momento para a Praia da Vitória é um problema, estar à espera que isso aconteça é um problema, daí eu achar que temos que ter realmente um papel de coragem e de reivindicação. Agora, se nós soubéssemos que era para amanhã que isso iria acontecer, obviamente o que nós queremos é sempre o melhor para a praia. Temos que ter bom senso nesse sentido. Mas também acho que se nós pudermos ser autossustentáveis, que se nós pudermos desenvolver a nossa própria economia e desapegar-nos dos interesses dos norte-americanos, melhor seria ainda para nós. Portanto, acho que o Bloco luta pelo aquilo que irá desenvolver melhor a praia, e não tenho dúvidas disso. Já falaste aí nas infraestruturas que estão abandonadas, muitas delas dentro do perímetro da base têm sido demolidas pelos norte-americanos, mas na parte de fora sobraram um conjunto de infraestruturas, desde logo residenciais, que essas sim estão verdadeiramente ao abandono. Já passaram, pelo que sabemos, para a posse da região. A região supostamente queria pôr ali, ou queria envolver aquelas residências, aquelas infraestruturas no âmbito do projeto Terceira Tech Island. O que é certo é que até agora nada. E o Bloco tem feito algumas propostas concretas para a utilização ou reutilização daquelas moradias em particular. Como é que se resolve aquele problema, Joana? Pois lá está. Nós realmente fizemos uma proposta que foi aprovada, mas até agora nada foi feito. Ainda no anterior governo, se não me falha a memória. Sim. Foi nesta última legislatura. Não compreendemos, eles queriam utilizar todas as moradias no âmbito do Terceira Tech Island. Conseguimos reivindicar que que olhassem para o problema da habitação com outros olhos, que pegassem em parte das casas e as reabilitassem para a preços de arrendamento abaixo da média. Essa é a nossa proposta. É uma proposta aceite, é uma proposta aprovada e, no entanto, este governo, o governo atual, já está também aqui há quase um ano, no anterior não fez, o atual também não. Portanto, nós olhamos para isso como se não fosse uma prioridade. Vamos chegar a um ponto, ou corremos o risco de chegar a um ponto em que a solução para aqueles bairros seja a demolição total? Eu gostava muito que não, eu espero que não. O Bloco tudo fará, provavelmente, para que isto não aconteça. Continuaremos atentos, continuaremos a lutar, não só no âmbito desta candidatura, mas também com um assento parlamentar aqui na região. Agora, se os poderes instalados continuarem com esta postura, obviamente que vamos chegar a esse ponto, Pedro, e infelizmente depois só demolindo, se calhar, e reconstruindo de novo, o que vai necessitar de um investimento muito maior. O Bloco defendia para ali, no fundo, uma espécie de bolsa de habitação para jovens casais, se não me falha a memória, certo? Sim. Era uma criação de uma bolsa de habitações para pessoas que não têm critérios que lhes permitam financiamentos bancários e que não têm rendimentos que possam suportar as atuais rendas e, portanto, seria a preços de arrendamento abaixo da média. A região a fazer isso ou mesmo em parceria com a autarquia, passando parte destas residências para a autarquia gerindo no âmbito da política de habitação social? Como é que seria mais fácil na vossa ótica concretizar esta proposta? Em termos regionais, eles poderiam, obviamente, e teriam que dar uma ajuda nesta reabilitação, mas provavelmente a autarquia depois, com a proximidade que tem às pessoas e conhecendo de perto, teria de gerir esta situação, acho eu, da melhor forma que conseguisse. Sairia mais barato por ali do que, por exemplo, continuar a construir bairros sociais? Ou reconstruí-los? O que tem sido feito são reconstruções de bairros, substituições de bairros velhos por bairros novos.
Eu acho que sairia mais em conta fazer a reabilitação daquelas 400 e tal, se bem que também não será o suficiente e não nos podemos concentrar só em bairros, podemos criar bolsas com habitações que não fazem parte de um bairro, mas que estão devolutas portanto, reabilitá-las para criar bolsas, não precisam estar propriamente todas juntas dentro de um bairro. Não precisa de ser nesta ótica. Sim, para além daquele espaço, portanto, alargar esta visão do bloco a outras habitações devolutas e abandonadas em todo o território do concelho. Em todo o território, sim. Falando ainda de americanos, outro problema de maior monta que nos deixaram foi a questão da pegada ambiental, portanto, da contaminação e poluição de solos e aquíferos. Esta é uma novela que rola desde 2005 também. Quem está no poder, ou quem tem estado no poder, vai dizendo que a água que é abastecida à população é boa, quem está na oposição vai denunciando de facto algo que é já comprovado, cientificamente comprovado, que é a contaminação daqueles terrenos e daqueles aquíferos, mas não passamos disso. Agora aparentemente haverá uma monitorização conjunta entre Portugal e os Estados Unidos, quer dizer, estamos sempre a arranjar aqui, parece que uma nova desculpa para empurrar o problema com a barriga para a frente, como costumamos dizer. Como é que se resolve isso, Joana? Olha, eu realmente não consigo perceber essa inércia nesta situação, quando falamos de um problema de saúde pública. Sabemos todos desta herança que os militares norte-americanos nos deixaram, contudo, nenhum partido até agora conseguiu encontrar uma solução e resolver, lá está, estas relações diplomáticas começam a ser prioritárias em relação à saúde, neste caso, das e dos praenses. O Bloco sempre denunciou esta situação. O Bloco levou isto, foi o primeiro, aliás, a levar isto a nível nacional, apresentou já propostas, requerimentos, e, no entanto, continuamos na mesma. Obviamente que o papel do autarca continua sendo sempre aquele de resolver a questão sem receio de confrontos, de reivindicação, de exigir, no mínimo, uma planificação calendarizada, concreta, sobre como vamos fazer esta reabilitação. E defendemos ainda mais o princípio do poluidor-pagador. Portanto, achamos sempre que o governo norte-americano é que tem que ser responsabilizado por isso. Aliás, o governo norte-americano tem um super fundo que serve para pagar a descontaminação que ele deixa com as suas bases. Não é um problema único. Eles próprios sabem exatamente aquilo que as suas bases são capazes. Mas a lei das finanças regionais também diz que deve ser o Estado português a assumir os impactos de acordos com Estados terceiros no território nacional. No nosso entender, nós faríamos um acordo no sentido de sermos nós, o Estado português, a pagar e a posteriori sermos ressarcidos. Claro que sim. Sendo certo que este é um problema para décadas, não é? Exatamente. Isso é um problema para décadas e, aliás, tem mais de década e nada foi feito. E a mim preocupa-me porque eu acredito que os níveis de contaminação vão aumentando e isso é grave. Eu trabalhei numa escola dentro da base, escola portuguesa, e houve alturas em que não se bebia água na escola da torneira. Portanto, não me vão dizer que a água... E apesar de tudo, ainda há muita gente na praia que bebe água engarrafada. Sim, mas houve dúvidas, porque as diretrizes que a escola teve foi ninguém bebe água da torneira, era com garrafões. Portanto, houve dúvidas se a água estava própria para consumo ou realmente não. A respeito daquilo que falaste há pouco, Pedro, realmente o vice-presidente ir aos Estados Unidos da América e depois vir para cá dizer que eles vão fazer o estudo da situação, isto a mim parece-me que estamos a pedir ao criminoso para investigar o seu crime. Quando ainda por cima foi o próprio criminoso que se denunciou. Os primeiros relatórios que indicam poluição são norte-americanos, de 2005. Portanto, acaba por não fazer sentido nenhum. Acho que estamos a perder muito tempo entre estudos e limpeza. Nós acreditamos no LNEC, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e, portanto, o que eu posso garantir é que o Bloco não se vai preocupar com as relações cordiais. Estou certa de que
não estou presente nos acordos bilaterais, mas que posso sim ter um papel reivindicativo nesta problemática. A tirar sempre o barro à parede. Todavia, nos últimos anos, pela primeira vez também em toda esta história, o Estado começou a assumir algumas responsabilidades. Há uma obra que está em curso em toda a zona de Santa Rita e que se estende depois até ao Pico do Rocha, na Água Alva, e que está a proceder a uma substituição de tubagens e de fontes de abastecimento de água à população, na perspectiva de encerrar o problemático furo Juncal 2, se não me falha a memória, e havia um projeto, enfim, que estava a ser implementado por este executivo que agora cessará funções, de fechar todos os furos suspeitos de contaminação e ir buscar água mais ao interior da ilha. Obviamente este é um trabalho disputado pelos técnicos da empresa municipal para o ambiente e que aparentemente tem tido seguimento, não só por parte dos próprios parceiros do LNEC, mas também do Estado, que parece estar disponível a continuar a financiar este tipo de investimento. É uma boa solução, sendo que é uma solução que não resolve o fundamental da questão, não é? Pois, exatamente, não resolve o fundamental da questão. Portanto, acaba com as suspeitas sobre a qualidade da água que serve, mas não... subsolos, o que é que vamos fazer? Agora vamos esperar e ver o que é que acontece. É o que continuo a dizer, enquanto não houver um papel reivindicativo para que haja efetivamente uma descontaminação, nós passar daqui para ali não deixa de haver a possibilidade exatamente de continuar a contaminar a nossa água e continuar a prejudicar a saúde de todas as pessoas do concelho. Tocamos aqui já em alguns aspectos fundamentais, ali provocados exatamente por causa desta presença militar estrangeira no nosso território, mas vamos tentar perceber que outros problemas é que o Bloco identifica e soluções é que apresenta para eles. Desculpa, Pedro. No que toca à Praia da Vitória, para além destes problemas, digamos assim, macro, não é? Que outros é que, e para além da falta de população, que também já referenciaste na questão dos centros, que outras áreas são, na vossa opinião, fundamentais à autarquia intervir com maior celeridade? Primeiro que tudo, foi o que eu disse, fixação de pessoas. É de extrema importância haver uma fixação de pessoas e para isso temos que criar condições para que elas se fixem. Na prática, que medidas são essas que podem ser criadas? A Bolsa de Habitações, a que falámos, a preços de arrendamento abaixo da média. Temos também o apoiar o arrendamento, mas num complemento daquilo que já existe em termos regionais, porque há um programa regional, mas que só abre uma vez por ano, que é manifestamente Famílias com futuro, se não me falha a memória, sim. Queremos manter tanto o IMI como o IMT a taxa mínima legal. Podemos e devemos fazer uma revisão do PDM, que já deveria ter aberto há imenso tempo, para abrir novos arruamentos, para que as pessoas possam também construir os incentivos à natalidade, arranjar infraestruturas para creches, ATLs, centros de dia, lares de idosos. Só assim conseguiremos fixar as pessoas e elas terem uma resposta para si, para as suas famílias. Essas infraestruturas, obviamente, que também são sinal de mais emprego, mas temos consciência de que não é o suficiente e, portanto, temos que também reivindicar, lá está, colocar o aeroporto, porto ao nosso serviço, outras formas de gerar emprego, apoiar as nossas empresas, manter a isenção da derrama municipal, sobretudo para pequenas empresas, isentar pagamentos de água, de luz, de taxas de lixo e achamos que é fundamental delinearmos as estratégias com os próprios empresários, porque eles é que estão lá no dia-a-dia, eles é que conhecem efetivamente as suas necessidades e nós podemos ter, às vezes, uma parte toda teórica, mas eles saberão de certeza o que é o melhor para eles e tentar delinear estratégias com eles. Isto tudo também nos leva um bocadinho à cultura, que está muito desprezada e que é, na minha opinião, um grande foco de emprego, porque se criarmos aquilo como um foco de atração, vamos arranjar, obviamente, estruturas que divulguem a cultura que nós temos, que ajudem
na manutenção desses espaços. Tudo isso será uma forma de empregar residentes e também acolherá os nossos visitantes. E nesse âmbito desenvolveremos também o turismo. E a respeito do turismo, sou muito a favor eu, Bloco, somos a favor de uma taxa turística. Já outro dia falei nisso. A taxa turística não constrange os nossos residentes, não afugenta turistas, porque há inúmeros sítios onde isso acontece e acaba por ser uma grande receita municipal. E, portanto, mas para isso temos que ter realmente um desenvolvimento cultural que leve a que os turistas queiram cá vir. Sei que este ano tivemos muito turismo nas ilhas, mas é importante que haja efetivamente uma resposta para estes turistas. E a Praia da Vitória, sob o ponto de vista cultural, até tem duas infraestruturas, enfim, esplendorosas para isso. Estou a falar ainda por cima ao lado uma da outra, a Academia da Juventude e o Auditório do Ramo Grande. Como é que se poderia de facto dinamizar isso? Através da criação eventualmente de uma direção artística para esses espaços? O trabalho que a Praia Cultural está a fazer não está a ser suficiente, pelo menos é essa a indicação que estás a dar, que estás a constatar. Também se sabe que este é um processo que está em curso de internalização desta empresa também no grupo municipal, aliás como outros, portanto uma direção artística eventualmente seria uma solução para se criar uma programação cultural na praia que vá para além do Outono Vivo e das festas da praia? Sim, acho que sim, uma direção seria uma boa opção, com pessoas entendidas no assunto e que conseguissem realmente levar e publicitar aquilo que nós temos de melhor e mostrar às pessoas o apoio porque o que eu acredito é que muitas pessoas que são viradas para esta área, para a cultura, acabam por se sentir muito desprezadas e sem apoios, até apoios financeiros que muitas vezes são precisos. E essa divulgação e de melhoria dos espaços e dar espaço para a criação também, que nós não temos. Portanto, ainda outro dia falei com uma pessoa, não interessa, que é entendida na matéria e que me disse que parece que nós estamos aquém 40 anos na cultura, parece que parámos no tempo. Quando a praia ainda por cima teve, exatamente por força da presença primeiro de ingleses, depois de americanos, a praia foi a páginas tantas aqui de meados do século XX para a frente, um melting pot também cultural, não é? Quer dizer, ali havia o blues, ali havia o jazz, ali havia um conjunto de outras coisas que nós tivemos aqui em primeiro lugar, não é? O Festival da Praia da Riviera, exatamente, esse até montado por gente de cá. Portanto, isto morreu tudo, não é? Significa que nós vivemos sempre muito à volta daquela galinha dos ovos de ouro que era a base e afinal não era galinha de ovos de ouro coisa nenhuma, não? Pois lá está, e isso prova que se nós ficarmos à espera que eles voltem a ter interesse é sempre um problema, porque nós não sabemos o que é que vem no futuro, e portanto vamos tentar ser autossustentáveis, vamos fazer um esforço, vamos investir naquilo que nós temos, que temos bastante, na minha opinião, para dar, para oferecer e que provavelmente consegue nos levar muito longe, desenvolver-nos economicamente, desenvolver-nos turisticamente, culturalmente. Portanto, acaba por ser em todas as vertentes. Tocaste aí num eixo também fundamental de desenvolvimento social e económico e que também tem sido apenas muito discutido e muito pouco concretizado, o eixo Porto-Aeroporto. Da questão da base já falamos mais ou menos, é certo que precisa ainda de haver ali uma maior flexibilização e um trabalho com certeza maior por parte da própria direção da Aerogar na promoção deste destino para voos civis. Na parte do Porto não se sabe muito bem o que é que aquilo há de ser, quer dizer, já teve para ser o posto de GNL, já teve para ser um hub internacional logístico, há quem defenda agora que seja só um hub regional. O que é que se faz com aquele enfim, quase elefante branco, não é, que está ali, pelo menos o elefante branco do ponto de vista da discussão política e social? Pedro, eu gosto de olhar para a Bahia como um todo. Eu não gosto de olhar para a Baía da Praia como o molho norte, o molho sul, a parte do lazer. Não, nós temos que olhar para ela e repensá-la e ordená-la convenientemente da forma que seja mais viável economicamente, mas com um menor impacto ambiental também. E, portanto, o que foi feito está feito e não dá para voltar atrás e temos que olhar para a frente e investir, mas não com medidas avulsas.
portanto, que tem sido muitas vezes. É preciso, antes de tomar qualquer decisão, é preciso realmente fazer estudos de impacto ambiental e que tenham em conta a ondulação, o plano de água e aquilo que temos para oferecer. A identidade da praia passa pela baía. E não estamos a perder, a desvalorizar isso, e muitas vezes só pensamos em grandes projetos económicos que desenvolvem a economia e esquecemos da outra parte. E que muitas vezes nos procuram por essa outra parte, por essa identidade. Eu não estou com isso a dizer que a parte económica não é importante. Obviamente que sim, e temos que tentar conjugar isso tudo, fazer uma ligação harmoniosa entre essas partes todas. Mas a parte económica também se pode conseguir através da história da Baía, através da promoção da Baía para a prática de esportes náuticos. Exatamente. Não é apenas um barco de contentores ou um barco de cruzeiros que promove o desenvolvimento económico daquele espaço. Ia passar para aí. Portanto, podemos realmente desenvolver os nossos desportos de água. Temos um excelente plano de água, que às vezes há poucos por aí que se vejam assim. Sei que já se mexeu na ondulação. Tem pessoas que os filhos estão no surf e que ficam tristes e dizem já se mexeu na ondulação, já não é a mesma coisa e portanto era importante não danificar mais essa parte e tentar investir também nesse desporto e essa dinamização dos desportos náuticos, esse desenvolvimento, obviamente que ajudaria também numa época baixa, em que são desportos que muitas vezes precisam de mau tempo, entre aspas, não é? Claramente, estes precisam mesmo. Exatamente. Surf, windsurf, kitesurf, essas coisas todas. Acho que temos inúmeras hipóteses. O centro de alto rendimento público seria uma boa aposta, traria os atletas para cá, quem os acompanha, dinamizaria também toda a parte económica do concelho. O porto comercial, olha-se para ele e vê-se que ele precisa de também ser reorganizado, mas lá está, não com medidas avulsas, tem que ser tudo pensado e eu acredito. Portanto, eu, enquanto autarca, só com a ajuda de técnicos entendidos é que poderemos também depois chegar à melhor forma e à melhor estratégia para a Baía. Achamos, Bloco de Esquerda, que um estaleiro naval também era um ótimo investimento. Até poderia ser no Molho Norte, até poderia ser no núcleo de pescas. Interessa aqui pensar, fazer o estudo e depois ver realmente qual é a melhor forma de reorganizar todo o espaço. O Cais de Cruzeiros, não sou contra o Cais de Cruzeiros, mas é também preciso explicar aos municípios que nem sempre os turistas que vêm no Cais de Cruzeiros desenvolvem tem peso na nossa economia, porque muitas vezes é aquelas pulseirinhas que já têm tudo incluído e, portanto, acaba por ser aqui um passeio rápido, gastam pouco, vêm só olhar... Essas histórias dos Cais de Cruzeiros foram uma mania das grandezas, que a páginas tantas nós tivemos também com a quantidade de fundos comunitários que nós, região, com a quantidade de fundos comunitários que nós recebemos? Eu não considero que seja uma mania das grandezas, é uma ideia e eu não a desprezo, lá está, eu não sou contra. Agora temos que realmente ver se é isso que a Baía está a precisar, se é isso que a Praia da Vitória está a precisar. Mas politicamente há uma assunção do Parlamento de que o Cais de Cruzeiros da Terceira deve ser na Praia da Vitória depois de todos aqueles primeiros anos de discussão do Porto Pipas. Isto já percebemos, que aliás com o que está sendo feito no Porto Pipas pouco ou nada sobrará para fazer mais seja o que for. De qualquer das formas, na praia a fazer-se esse investimento, continuamos dependentes da boa negociação diplomática com americanos ou fazemos isto no molho português? Sem o yes do tio Sam, como disse a Alexandra Manos na Assembleia Regional, não vamos a lado nenhum. E, portanto, este papel reivindicativo nós não podemos abrir mão. Portanto, em detrimento disso, mas o Bloco acha que deve ser ali? Ou seja, deve ser no Molho Norte que deve ser edificado esse Cais de Cruzeiros? Eu não quero dizer nem que sim nem que não. Lá está. Eu gostava que a Baía fosse toda reorganizada da melhor forma. No Molho Norte ou no Molho Sul, que tenha o menor prejuízo também para a outra parte, para os nossos areais, para os desportos náuticos. Portanto,
não temos que realmente estudar e ver qual a melhor forma e a mais viável para todos. Tem havido, de facto, muita discussão à volta de uma reorganização e de um reaproveitamento daquele ativo extraordinário que é a Baía da Praia da Vitória nesta pré-campanha eleitoral, e assim será com certeza até ao dia das eleições. Eu queria só apenas colocar-te uma questão muito concreta. A Marina deve ficar ali ou deve sair dali na ótica do Bloco de Esquerda? Sendo certo que já disseste, o que está feito e não vale a pena mexer muito mais, mas enfim. Não quer dizer que nós não possamos pegar nela e mudá-la de espaço. Não foi isso que eu disse. Eu disse foi que o que está feito, não vamos chorar sobre o leite derramado. Vamos agora pensar muito bem e, em vez de tomar medidas avulsas, vamos estudar bem o impacto que terá a mudar a Marina para o lado de cá. O investimento que terá que ser feito para a Marina vir para o lado de cá. Vamos ver se é compensatório relativamente ao investimento que é feito todos os anos em tirar a areia. Portanto, são estudos que têm que ser feitos, efetivamente, e também perceber se isso terá algum impacto ou não nas ondas, nos desportos náuticos. E tentar equilibrar isso da forma mais harmoniosa que nós conseguirmos. Nós estamos na terceira, com algumas exceções em São Miguel e no Faial, que saiba assim de repente, e a Praia da Graciosa também, mas nós estamos na terceira um areal de facto que já foi muito mais extenso e que o homem tem vindo a danificar com um conjunto de investimentos que tem vindo a fazer, mas temos ali um potencial turístico. Não é estranho que não haja nenhum tipo de promoção turística daquele potencial que são os areais desde a prainha até à Riviera? Estranhíssimo. É o que nós temos, Pedro. A cultura e a Baía. É que eu olho para a Praia da Vitória e quando nós vemos normalmente um postal, apanhamos lá de cima da Santa, não é? Aquela imagem toda da cidade e a Baía. A Baía é uma identidade nossa e, portanto, eu não consigo perceber como é que é tão desvalorizada. E realmente só com todo o reordenamento da Baía em si é que poderíamos também, se calhar, pensar na melhor forma de voltar a encher os nossos areais e de voltar a torná-los e publicitá-los, porque é isso que eu acho, que é que falta-nos a publicidade daquilo que nós temos de bom. A praia tem muito publicidade. Muito pouca publicidade. Puxar, não é? Muito pouco investimento nessa área. Vamos ficar no centro da praia. Outra discussão que existe muito é a desertificação do centro histórico, do ponto de vista até da sua atração comercial. O que eu noto é que na Praia da Vitória há um problema, é um problema chamado Rua de Jesus, basicamente, e todo o eixo apenas que está fechado ao trânsito, porque numa parte de cima da Rua de Jesus, ali até ao mercado municipal, há alguma dinâmica, há movimento, dali para baixo é que as coisas começam a falhar, e depois também cá em baixo, na nova zona marginal, enfim, com os bares, com os restaurantes, acaba por haver ali outra dinâmica. A praia parece que terá crescido ligeiramente para a sua periferia, não é? E o centro mesmo assim desertificou. Como é que o Bloco de Esquerda olha para a questão da revitalização do centro histórico e do ponto de vista até comercial também da Praia da Vitória? Olha, nós para já olhamos para... É difícil olhar para o centro sem olhar para a periferia. Portanto, lá está, as medidas que ajudarão a fixar pessoas. Essas pessoas, se fixarem no centro, ótimo. As que se fixarem nas periferias, ótimo também. E elas próprias dinamizarão a cidade no dia-a-dia. Falei também há pouco das empresas e dos apoios que podemos dar às empresas para se estabelecerem, para se reestabelecerem, para arranjarem emprego. Relativamente à Rua de Jesus, eu sinceramente não acho que nós temos uma Rua Augusta em Lisboa cheia de gente, não passam carros. Portanto, eu acho que não é a questão de ser pedonal ou não. Se bem que na Rua de Jesus hoje em dia passam mais carros às vezes do que pessoas, mas isso é apenas um parênteses irónico até certa medida. Sim. Portanto, o que nós temos que fazer é realmente dinamizar aquela parte, que é a parte que não está dinamizada, que é a parte que tem menos escolha, menos opção, que não faz com que as pessoas se movimentem até lá. E é isso que nós temos que reestruturar desde o início, é ajudar a colocar empresas, comércio e nesse âmbito eu não acredito que as pessoas não vão lá. Portanto,
não consigo ver que o facto da rua abrir as viaturas que vai contribuir para as pessoas andarem mais. Vai haver mais movimento de carro para cima, Sim, ou mas para isso baixo. por exemplo, acontece com a Rua da Sé em Angra, não é? Sim. O movimento de carros tem, às vezes sacos de compras é que não são muitos. Não é isso propriamente que nós pretendemos, não é? Nós queremos uma dinâmica, mas que mexa com o desenvolvimento económico, obviamente, e que nos dê vida e que faça as pessoas sentirem que vale a pena investir na Rua dos Luz. Portanto, os parquímetros também, que normalmente é um assunto que se fala associado ao centro da praia. Faz sentido ter parquímetros no centro da praia, considerando o movimento que a praia tem? Considerando o movimento, obviamente que não é? Usamos isso para controlar trânsito. Se não há trânsito, não se justifica. E, de qualquer forma, pode-se rever os parques e os circuitos dos minibuses de forma a tornar... E acima de tudo também sensibilizar as pessoas para a utilização dos transportes, porque não estão sensibilizadas e isso é um problema. As pessoas vivem ainda muito com uma cultura de carro próprio. Eu compreendo, obviamente, nós aqui porque não temos uma oferta. Não temos uma oferta que leva as pessoas a quererem andar nos autocarros, porque aquilo, obrigaria as rotas aqui a fazer e os horários... uma revisão profunda de tudo isto? Sim, sem dúvida, Pedro. O problema está aí, é que realmente a Praia da Vitória... Sim, nós estamos com rotas e com horários, algumas delas, e em particular na praia, que foram criadas em torno, mais uma vez, da base, não é? Ainda há alguns autocarros que funcionam, que já sem fazer qualquer sentido por causa da questão da base, não é? Portanto, era preciso rever essas rotas, esses horários, adequá-los às necessidades das pessoas atualmente. Ainda outro dia fiz uma ação de campanha e aquilo é tão simples como isso. Uma pessoa que trabalha em Angra e que mora no Porto Martins, para chegar a casa, se sair depois das 6, portanto já não apanha o autocarro das 6 e já não chega à casa de autocarro. E isso é impensável. Portanto, tem realmente que isto sofrer uma reestruturação de base. Sei que isto é do âmbito regional, mas nós não podemos ser passivos perante isso, e enquanto autarquia temos que ter este trabalho de reivindicação e de colaboração com o Governo e até numa tentativa de articular os transportes interurbanos com os urbanos, arranjar um passo único que dê para andar aos olhos daquilo que já existe no continente e que facilita muito a vida. Além disso, os custos. Ainda outro dia tivemos a fazer as contas àquilo que uma pessoa gasta para ir ao trabalho. Estávamos a falar de uma pessoa que morava no Porto de Esteu de Baixo e que trabalhava na praia. Tinha que vir para Angra para depois apanhar o autocarro para ir para a praia. Ela gasta mais do que uma família inteira em Lisboa. Sim, porque existem aqueles passos familiares. Volta coisa para 6 ou 7 euros por dia em bilhetes de autocarro. É uma exorbitância. É uma exorbitância, Pedro. Portanto, e o que não justifica numa terra como a nossa, ainda por cima, a 20 minutos de distância de qualquer sítio. Exatamente. E... Estamos na ponta final, Joana, da nossa conversa. Como vês, o tempo passa a voar. É verdade. Temos andado muito aqui no eixo da maior freguesia do concelho, que é Santa Cruz, mas é preciso nós olharmos para tudo mais. Que política, enfim, tem o Bloco de Esquerda de promoção do nosso território rural, no caso dos biscoitos ao Porto Martins? Olha, de promoção e valorização, claro. Eu gostava de dizer que eu reuni com todas as juntas do concelho. No âmbito da campanha, reuni com todas as juntas do Conselho. Acredito mesmo que só com uma política de proximidade é que a gente conseguirá resolver e conhecer a realidade de perto para que depois possamos tomar medidas políticas. Portanto, temos que ter uma articulação direta com as nossas juntas de freguesia e apoiá-las essencialmente naquilo que elas precisam. Muitas delas realmente sentem-se ao abandono e não têm apoios nem Sendo recursos. Curioso que muitas delas são também do Partido Socialista. É verdade. Como é que se justifica então isto? Pedro, não se justifica. Não consigo arranjar uma justificação para... eu estou a falar da maioria, uma outra disse que sim, que tinha tido apoio, mas a maioria realmente disse que não. É que esta tem em sido termos uma discussão de recursos também. humanos, recursos financeiros, as delegações de competências
quase que acabava por a Junta de Freguesia pagar à Câmara para fazer um trabalho que à partida não era seu. Pronto, mas a Câmara Municipal alega que aumentou em 33% a delegação de competências ao longo dos últimos 4 anos para todas as juntas. Até pode ter aumentado, mas foi manifestamente insuficiente, Pedro. Certo. Eu estou só a pôr aqui algumas achas, não é? Até porque me estou lembrando que os presidentes de junta também têm assento na Assembleia Municipal e a maior parte deles não estou contra isso. Lá está, a maioria diz que não são ouvidos. Muitos dizem que não são ouvidos. Eu não vou falar nem A nem B, e isso a mim causa-me estranheza e não consigo perceber como é que a autarquia pode funcionar sem apoio. Portanto, aquilo é o poder local, aquilo é o poder que está mais próximo das pessoas. São eles que conhecem efetivamente a realidade pela qual cada freguesia está a atravessar. E, portanto, só em articulação com eles é que conseguimos apoiar e dar o nosso melhor nesse sentido. Há uma coisa que me causa a mim, enquanto espectador agora desta campanha, uma certa dificuldade de percepção, vamos pôr a coisa nesses termos, que é a maior parte, aliás, já é mais ou menos assente. Penso até que os presidentes de junta atualmente eleitos pelo PSD já terão feito inclusivamente uma conferência de imprensa, um comunicado público, a dizer que saúdam o facto de todas as candidaturas nesta eleição defenderem o aumento das competências, da delegação de competências para as juntas. Mas a mim, enquanto cidadão, estou-me a pôr agora nesta pele, é bonito ouvir dizer que se vai dar mais dinheiro às juntas, mas e eu que vivo numa freguesia, e eu que sou dirigente de uma associação numa freguesia, tem-se ouvido falar pouco, de facto, das pessoas que escolhem o meio rural para se fixar e daquelas que dinamizam, sob o ponto de vista social e cultural, também o meio rural. E aí não nos podemos esquecer que aí estão as filarmónicas, estão os grupos desportivos, estão as casas de povo, enfim, uma panóplia de entidades que depois acabam por dinamizar muito aquela que é a vivência, não só do seu território, mas de todo o concelho. Que mais medidas é que temos para poder oferecer, para além de falar na questão das juntas de freguesia e do apoio às juntas? Pois eu acredito que as juntas depois façam um trabalho de parceria com as entidades da freguesia, no sentido de as ajudarem a dinamizar a própria freguesia. Portanto, o que eu acho é que nós serviríamos de apoio à junta, e ela própria deve, no mínimo, conhecer a realidade da sua freguesia e, portanto, o que é que cada entidade tem, e isso é verdade, gostam muito de enaltecer o trabalho que têm nas suas freguesias e de outras entidades e das filarmónicas. Portanto, vê-se que há um orgulho nisso e, portanto, não viram as costas, não acredito, a essas entidades, e nós estaríamos cá para fincar a pé para isso. Queria também rapidamente, por favor. Ok. Falar sobre um gabinete de apoio ao poder local, e nós não somos contra esse gabinete e achamos que é muito importante e fundamental. Agora, a Câmara criar um grupo de técnicos que preste todo o apoio necessário do ponto de vista... O meu problema aqui é que o Governo Regional veio dizer que tinha criado um gabinete de apoio ao poder local. Uma direção regional, sim, pelo menos. Exatamente. No entanto, a candidata da coligação também quer criar um gabinete de apoio técnico às juntas de freguesia. E segundo me lembro, também os independentes já apresentaram uma proposta nesse sentido, se não me está aqui a falhar. A mim parece-me isto uma duplicação de serviços, sinceramente. Portanto, acaba por ser dinheiro mal gasto quando criamos duas coisas para fazer exatamente o mesmo, no meu entender. Portanto, acho que a autarquia, sim, que serve também para fazer a ponte entre o poder local e o poder regional, será o local ideal para criarmos esse gabinete de apoio às nossas juntas de freguesia. Joana, vamos voltar a encontrar-nos no próximo dia 24, no debate com todos os candidatos à Câmara Municipal da Praia da Vitória, mas não posso deixar de te dispensar uns segundos finais para uma mensagem a todos os eleitores da Praia da Vitória que neste momento nos estão a acompanhar. Eu quero dizer que o Bloco de Esquerda não está aqui com medidas avulsas e que nós temos, sim, a coragem de reivindicar por aquilo que é nosso. Temos determinação, temos perseverança e queremos que a Câmara Municipal da Praia da Vitória tenha vozes de verdadeira esquerda. Vozes que garantam realmente a justiça e a equidade para todos. O nosso dever neste momento é
o de devolver a vida a este concelho, aproveitar o seu enorme potencial, mas sempre com medidas centradas nas e nos praenses. A Câmara tem que deixar de ser um espaço frio, um edifício frio e passar a ter uma relação realmente de proximidade com as pessoas, e nós estamos aqui para isso. Não precisamos de palavrinhas nem bonitas como o amor, de andar a fazer bailaricos. No nosso entender, nós somos a verdadeira alternativa e, portanto, no próximo dia 26 de setembro, vota Bloco de Esquerda. Muito bem, Joana Betancourt, muito obrigado mais uma vez por estes minutinhos. Foi a cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal da Praia da Vitória, a nossa convidada desta tarde. Amanhã voltamos à antena do Rádio Clube de Angra com mais um convidado. Será precisamente o Hugo Betancourt, ele que é o cabeça de lista do Bloco à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. A todos, continuação de uma ótima tarde. Eleições para as autárquicas locais 2021. A entrevista.